Boa noite, amados irmãos e irmãs e convidados, aqueles que nos assistem, acompanham o nosso canal. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, por meio da sua palavra, por meio da nossa oração. Que o Senhor venha encontrar caminho em nós para falar o desejo do coração dele, o propósito dele para mim e para cada um de vocês. Amém? Quero agradecê-los de estar nos acompanhando no canal da Igreja em Ribeirão das Neves e peço que você dê o seu like nesse vídeo, já compartilhe ele para outras pessoas, para os seus parentes, para os seus amigos e cooperem conosco na propagação do Evangelho do Reino. Amém? Antes de iniciar a palavra, eu quero orar por vocês e também por mim essa noite. Amém? Senhor Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar compartilhando a Tua palavra, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu nome. Nessa noite, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, nos dá um coração puro para receber a Tua palavra. Senhor, infunde a Tua palavra para dentro de nós, cada um de nós que estamos assistindo e ouvindo essa mensagem. Que o Senhor venha falar profundamente conosco, também nos ajude a praticar a Tua palavra, porque não queremos ser somente ouvintes, mas queremos ser praticantes da Tua palavra. Senhor, abençoa a palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, então vamos dar continuidade às mensagens do alimento diário. Estamos na mensagem 3 do volume Afinal, o que detém o anticristo? Então nós estamos na mensagem 3, que o título dela é A apostasia precederá a vinda do Senhor. Quero iniciar lendo com vocês alguns versículos, amém? Que vai ser a base de toda a nossa mensagem essa noite. É 2 Tessalonicenses, quero ler com vocês capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 4. Senhor Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amém? Então toda a mensagem que eu vou compartilhar com vocês essa noite está baseada nesses 4 versículos. Amém? E aqui fala sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Senhor Jesus. Então, com tudo que tem ocorrido nos últimos anos, nos últimos dias, né, o Espírito testifica no nosso espírito que realmente a vinda do Senhor ela se torna cada vez mais próxima. Senhor Jesus. Mas por causa disso, porque o Senhor está voltando, nós não podemos ficar desapercebidos. Nós precisamos ainda ficar mais atentos, mais vigilantes, para que a volta do Senhor não nos pegue de surpresa. Amém? Senhor Jesus. Mas antes da volta do Senhor, nós já vimos em mensagens anteriores que o mistério da iniquidade ele já opera na humanidade. Ó Senhor Jesus. E ele já está operando porque ele quer instituir a apostasia entre as pessoas, entre o meio cristão. Amém? E aqui no versículo 3, falou, por isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então eu quero me ater primeiro a essa parte, a questão da apostasia. O que é apostasia? A tradução literal de apostasia seria rebelião. E isso vai acontecer em duas etapas. A primeira vai surgir uma apatia profunda e generalizada na fé cristã. Isso vai acontecer primeiramente entre os cristãos. E em uma segunda etapa vai surgir a rebelião contra Deus e contra o seu povo. Ó Senhor Jesus. Quando Deus criou o homem, Ele não criou o homem com esse sentimento de se rebelar contra Deus e nem de se opor
criar guerras uns com os outros. Mas Deus criou o homem de uma forma perfeita para que o homem pudesse ter comunhão com ele. Mas nós já conhecemos a história, Lúcifer se orgulhou e ele foi julgado por Deus. E ali no jardim do Éden, ele levou Adão e Eva a pecar. E com isso, Satanás corrompeu o homem, levando o homem a ter esse sentimento de ir contra Deus. Na verdade, o sentimento de se opor a Deus é do próprio Satanás. O significado de Satanás é o adversário de Deus, ele que se opõe a Deus. Mas porque o homem pecou no jardim do Éden, esse sentimento também passou para os homens. Então existem homens que se opõem contra Deus e contra tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de culto. Senhor Jesus, não só o anticristo, não só o homem da iniquidade, mas todos os seus seguidores e também aqueles que não vigiam, aqueles que não têm o seu coração voltado para o Senhor. Aqueles que se dizem, eu não sou cristão, mas também eu não sirvo Satanás. Não existe esse meio termo. Ou você é do lado do Senhor, ou você é pelo Senhor, ou você se opõe a Ele. Não tem como ficar no meio do muro. Senhor Jesus. Vamos ler também Lucas, capítulo 18. Senhor Jesus. Desde já o Senhor nos livre da apostasia. Lembrando essas duas etapas, apatia profunda e generalizada da fé cristã, apatia é não ter sentimento, ficar inerte, uma pessoa apática, ela não consegue ter uma reação, amém? Então as duas, é a apatia profunda e a rebelião contra Deus, essas duas etapas da apostasia. Agora em Lucas capítulo 18, vamos ler primeiramente o versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, ainda que tudo venha contra nós, as pessoas se rebelem contra nós, o Senhor nos dá esse encorajamento de sempre orar e nunca esmorecer. Aleluia! O caminho para cada um de nós, amados, é permanecer em oração. Em todo momento nós estarmos em oração. Orar, ter esse sentimento de orar e estar sempre em oração, não é que você vai deixar de fazer todas as outras coisas, se trancar no seu quarto, de joelho e ficar só orando. A oração vai além disso, a oração é uma comunhão íntima com Deus. Então você pode estar trabalhando, você pode estar nos seus afazeres domésticos e ainda assim está orando, ou seja, está tendo comunhão com o Senhor. Você está lavando uma vasilha e está tendo comunhão com o Senhor, orando ao Senhor, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo a cura por uma pessoa, pedindo a libertação de uma pessoa, ou de alguém da sua própria casa, pedindo a proteção em questão desse vírus. Então, amados, ter comunhão com o Senhor não precisa da gente estar isolado de fazer outras coisas. Por isso que Paulo falou que nós precisamos orar sem cessar. É possível eu e você termos um viver de orar sem cessar. E é isso que não vai nos deixar esmurecer, amém? Louvado seja o Senhor por esse encorajamento de orar sempre. Agora vamos no versículo 8 desse mesmo capítulo de Lucas. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Esse versículo, amados, ele é muito impactante. Quando eu estava desfrutando dele, o Senhor... Quando o Senhor voltar, Ele achará fé em mim? Aqui fala fé na terra, mas eu preciso ler esse versículo aplicando no meu viver. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé no Tiago? E aí também você pode colocar o seu nome nesse versículo. Louvado seja o Senhor. Será que quando o Senhor voltar, nós estaremos com fé, cheios de fé, praticando a fé, com a fé crescendo em mim e em você? Porque a apostasia é justamente isso. É a apatia profunda e generalizada da fé cristã. Ou seja, você não vai conseguir reagir, você não vai ter fé, você não vai conseguir aplicar a sua fé. Você vai começar a se afastar cada vez mais daquilo que promove a fé em você. E os primeiros sinais disso é não querer reunir. Mas nós estamos numa pandemia, já é isolamento social. Amém, Jesus é o Senhor. Então não querer assistir uma mensagem, não está desfrutando do alimento diário, da Bíblia, dos hinos, tudo que promove a fé em mim, eu não tenho reação para buscar essas coisas. Então isso, amado, já é um sintoma de apatia
profunda e generalizada. Senhor Jesus. Vamos ir mais a fundo nessas duas etapas, a apatia profunda e a rebelião contra Deus. Vamos para Mateus capítulo 24. Ó Senhor Jesus. Mateus 24, vamos ler primeiro o versículo 3. A parte B, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Aqui são os discípulos perguntando para o próprio Senhor. Agora vamos ler a resposta dele, versículos 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, contra reino, e haverá fomes e em vários lugares. Por tudo isto é o princípio das dores. Senhor Jesus. Então aqui, isso levantará nação contra nação, reino contra reino. Isso já está acontecendo, amados. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, isso tudo ainda não é o princípio das dores. Senhor Jesus. Vamos ler também o versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então aqui está mais claro, o amor se esfriará de quase todos. Amados, uma forma de encorajar você, o mundo ele não ama, por si só, o homem sem Deus ele não consegue amar o próximo. Quem ama é Deus e Deus está naqueles que o professam como Deus, como Senhor. Então Deus, ele habita naquele que que recebeu Jesus como Salvador e foi batizado. Então os cristãos, eles têm Deus dentro deles e eles têm essa capacidade de amar, porque Deus está dentro deles. Mas aqui fala que o amor se esfriará, então se esfriará primeiramente no meio cristão. Senhor Jesus. Então no nosso meio mesmo, iniciará essa apatia profunda da fé e do amor. Ele se esfriará primeiramente entre os cristãos. Isso, irmãos, é um sinal claro daquele que não busca a palavra, que não busca a comunhão, aquele que se isola. É como eu disse, mesmo no isolamento social, você não pode se isolar daquilo que gera a fé em você. Você precisa cada vez buscar mais. Né? Se nós estamos isolados fisicamente, é aí que eu preciso buscar mais a comunhão. Existem tantas ferramentas e nós precisamos utilizar, né? Tomar posse do que o Senhor deu para nós. Nós temos o alimento diário, a Bíblia, nós temos o Instituto Vida para Todos, que pela misericórdia do Senhor, hoje, cada vez mais, no início da pandemia, eu tive clareza, meu coração se alegrou, porque o Senhor deixou claro que Ele só permitiu que nós tivéssemos o Instituto Vida para Todos, para nós passarmos agora por esse momento de pandemia. Ou seja, o instituto que o Senhor preparou para nós há alguns anos atrás, foi para que nós, nesse momento de pandemia, tivéssemos um lugar, uma âncora, um lugar em que nós pudéssemos estar ali assistindo, ouvindo a palavra profética, a palavra que nos dá direcionamento, palavra que nos enche de fé, nos enche de amor, nos enche de esperança. Então, louvado seja o Senhor, que mesmo nesse momento, o Senhor não desistiu de nós e Ele já tinha preparado algo para nós. Então, amados, você que está assistindo, seja pela primeira vez, ou não se reúne conosco, mas tem acompanhado as nossas mensagens, eu te encorajo também a acessar o canal do Instituto Vida para Todos, para você acompanhar mais mensagens cristãs, amém? Louvado seja o Senhor. Agora ainda em Mateus 24, vamos ler o versículo 9 a 11. Então aqui nós vemos a apatia, começará, né, com o amor se esfriando de quase todos. Agora o versículo 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então aqui é a segunda etapa da apostasia, a rebelião contra Deus e contra o povo de Deus. Senhor Jesus. Então, pessoas para
falar de uma forma bem clara e acessível para nós. Pessoas para falar mal de um crente, existem muitas. Infelizmente, até no nosso meio, a gente acaba falando mal um do outro, que o Senhor tenha misericórdia de nós. No nosso meio, não pode levantar irmão contra irmão. Isso não é adequado, não é o que o Senhor quer de nós. Por isso que eu preciso me apegar à palavra, irmão. Quando eu me apego à palavra, nessas picuinhas, essas coisas que geram no nosso meio, no nosso interior, o Senhor não permite que elas aflorem, que a gente traga dano para os irmãos, que saia uma palavra torpe da nossa boca contra um irmão, contra uma irmã, contra um jovem, contra um profeta. Que o Senhor nos livre dessas coisas. Ó Senhor Jesus. Mas o mundo, amados, cada vez mais que se aproximar à volta do Senhor, cada vez mais o mundo vai odiar-nos cada vez mais. Cada vez mais haverá dificuldade de nós falarmos da palavra do Senhor. Até então, no Brasil, nós temos essa liberdade de pregar o Evangelho. Aleluia! Que o Senhor tem nos guardado, tem preservado e tem dado essa oportunidade. Mas eu e você precisamos pregar o Evangelho enquanto há tempo. Amém? Mas cada vez mais se levantar-se-ão pessoas que odiarão. Primeiramente, ocorrerá isso contra os judeus, mas também eles vão perseguir também os cristãos, aqueles que professam Deus. Então, a apostasia, primeira etapa, vai acontecer no meio cristão, porque o amor vai se esfriar no meio cristão primeiramente, e depois as pessoas do mundo, elas também irão se rebelar cada vez mais contra Deus e contra o seu povo. Mas uma forma de encorajamento para mim e para você, versículo 13 e 14. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então eu e você precisamos ganhar um encargo pelo evangelho. O versículo 13 fala, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, primeiramente, eu preciso aplicar o evangelho em mim, no meu viver, na minha pessoa, na minha casa. Eu preciso perseverar até o fim para ser salvo. Amém? Então, primeiro eu preciso aplicar o evangelho em mim. E depois, pregar o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então, amados, primeiro eu aplico o evangelho em mim e depois eu prego o evangelho para outras pessoas. E também ampliar a nossa rede de cuidado. Isso também é muito importante, amém? Então, o simples fato de você, amado, estar assistindo essa mensagem e compartilhar ela para outra pessoa, você está ampliando essa rede de cuidado, amém? Fica a dica para você aí, compartilha esse vídeo em nome de Jesus. Vamos voltar para 2 Tessalonicenses. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Agora eu vou compartilhar sobre o homem da iniquidade. Iniquidade, amados, no original é anomia, que significa destituição da lei, ou seja, significa retirar a lei. E o iníquo, que é o homem da perdição, iníquo é de anomos, que significa alguém totalmente sem lei. Uma pessoa que não quer estar presa a nenhuma lei. E agora o versículo 6 desse mesmo capítulo desse mesmo livro e capítulo. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Então, o que detém o surgimento do anticristo é a própria lei de Deus. Se o anticristo, que é o iníquo, é aquele que vive sem a lei de Deus, então o que detém a sua manifestação é a própria lei de Deus. Lembrando, o ministério da iniquidade ele já opera, mas a manifestação do filho da perdição, do iníquo, ela ainda não aconteceu. Amém? Vai vir a apostasia, vai vir a rebelião contra Deus e contra o seu povo, e aí será manifestado o anticristo. Ele ainda não se manifestou, ele ainda não se revelou, mas o mistério da iniquidade ele já opera. O que esse mistério quer fazer? Ele quer quebrar a lei de Deus. Ele quer tirar a lei de Deus da humanidade. Por quê, amados?
a lei de Deus, ela é a base para muitos conceitos, para muitas legislações, para muitos códigos morais e éticos de toda a sociedade, principalmente da sociedade ocidental. Muitas leis, a lei brasileira mesmo, vários itens dessa lei, ela é baseada nas leis do Império Romano, que por si só são baseadas na palavra de Deus. Então, por causa disso, né, mesmo uma pessoa que não é cristã, se ela cometer algum pecado, no interior dela, ela vai sentir algo ruim. Por quê? Porque dentro dela já tem a lei de Deus, na consciência do homem tem a lei de Deus, que faz ele perceber o que ele fez errado ou o que ele fez certo. Então, a própria lei de Deus, que é a base para a maioria dos códigos éticos morais. Então, o que o mistério da iniquidade quer? Ele quer retirar tudo que veio da palavra de Deus, ele quer retirar. Ele não só quer retirar a palavra de Deus, mas tudo que está baseado na palavra de Deus, ele quer retirar. Amém? Vamos ler Salmos, capítulo 2. Senhor Jesus. Salmos, capítulo 2, versículo 1 a 3. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Senhor Jesus. Amém, amados? Só beber uma água. Então, isso aqui, amados, já descreve muito o que é uma pessoa sem Deus, o que as pessoas querem fazer hoje. As pessoas se enfurecem, se levantam e conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido e contra o povo de Deus. Os reis da terra, os poderosos, eles se levantam contra o Senhor, dizendo: rompamos os seus laços. Isso é o mistério da iniquidade. Ele quer romper todo o laço que o homem tem com Deus. Senhor Jesus, eles não querem ter laços com Deus, eles não querem ter vínculo com Deus. Aqui eles falam de uma forma como se eles fossem escravos, mas não é isso. O propósito do mistério da iniquidade de Satanás é que o homem não tenha laços com Deus. Ou seja, laços afetivos, laços de amor, laços de obediência, laços de submissão, são laços de relacionamento. E é isso que Satanás não quer que o homem tenha com Deus. Como eu disse, no princípio da criação, Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Na viração do dia, todo dia, na virada do dia, Deus vinha para ter comunhão com o homem. O intuito de Deus era ter um relacionamento, era ter um laço afetivo com o homem. Ó Senhor Jesus! E Satanás, por meio do mistério da iniquidade, ele quer desatar todo o laço que tenha do homem com Deus. Por isso, amados, eu e você, nós que já servimos, nós que invocamos o Senhor, nós precisamos nos apegar cada vez mais à palavra. Né? Como nós lemos lá em Tessalonicenses, para que a nossa mente não seja demovida tão facilmente, ou seja, ela não seja tirada facilmente das coisas de Deus. Então, se eu ficar mais firme na palavra, a minha mente não vai sair com facilidade das coisas de Deus. Então, o mistério da iniquidade, ele não vai conseguir tirar a lei de Deus gravada no meu e no seu coração. Ó Senhor Jesus! Eles querem viver sem a lei de Deus. É isso que é a iniquidade. E é isso que o mistério da iniquidade quer fazer no meio da humanidade. Vamos mais a fundo agora em Daniel, capítulo 7. Senhor Jesus. Um versículo tremendo, tremendo. 7, versículo 25. Vamos ler só a parte A. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Senhor Jesus,
Daniel escreveu, não sei há quantos milhares de anos atrás, e parece que ele escreveu ontem, amados, hoje, de tão atual que é essa palavra, Senhor Jesus. Então, o anticristo, por meio dos seus próprios seguidores, ele profere palavras contra Deus. Tudo que se levanta que é Deus, ele quer ir contra. Magoará os santos do Altíssimo, aqueles que servem ao Senhor, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E é nesse ponto que eu quero tocar com vocês. Ele quer mudar o tempo e a lei. Ele quer mudar algo que a humanidade já tem feito há tanto tempo, se baseando nas leis de Deus, e ele quer mudar isso. Então, por isso nós vemos até nas legislações de vários países, Senhor Jesus. Nós vemos que eles querem mudar muitas coisas, seja questão do homossexualismo, seja a criação dos pais, dos filhos. Eles querem mudar a forma que o pai pode criar o seu próprio filho. Eles querem mudar tantas coisas, amados, que nós sabemos que são baseados na palavra, são para a bênção do homem, é algo que prolonga a vida do homem nessa terra, é ser obediente, é ter alguns princípios éticos morais baseados na Bíblia, mas as pessoas querem retirar isso. O mistério da iniquidade quer retirar os princípios, os valores judaico-cristãos que já estão implementados em várias legislações e códigos éticos morais em toda a sociedade. E eles querem retirar isso. Eles dizem que é para atender a minorias. Os irmãos me perdoem, a gente não quer entrar em conflito, a gente não quer falar o que é certo, o que é errado, mas eles entram em algumas questões de que não só eles querem impor para que a gente também siga o que essas minorias seguem. Não é só para nós aceitarmos e respeitarmos, porque isso nós já fazemos pela misericórdia do Senhor. Todo ser humano, ele foi criado por Deus, ele é passível de pecar, mas ele também é passível de se arrepender e voltar o coração para Deus. Deus ama o homem, independente do que esse homem faz. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador, ele ama o homem. E nós, como filho de Deus, nós também amamos todo ser humano. Mas nós os respeitamos, o homem pode viver da maneira que ele quiser. Por isso, cada um de nós vamos prestar contas com Deus naquele dia, por tudo que eu e você fizermos. Mas o que eles querem mudar na legislação é impor como se isso fosse a verdade. Respeitar todos nós, eu aconselho, irmão, se tiver alguma discussão, que você respeite o seu próximo em tudo. O respeito é algo que vem de Deus, amém? Nós precisamos respeitar. Mas, amados, é isso que nos deixa tristes e é isso que Deus não gosta, de imporem o mistério da iniquidade, de impor algo que não está na palavra de Deus. E é isso que o inimigo quer. Vamos ver como são as características dessas pessoas em 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1 a 5. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem feição à pessoa, sem feição a Deus, ou seja, a mesma questão de laço, ou seja, desenlaçados, sem ter vínculo com as pessoas, sem ter vínculo com Deus, implacáveis, caluniadores, eles gostam de falar mal, de ir contra Deus, de ir contra tudo que é Deus, de falar mal das autoridades, sem domínio de si, ou seja, querem fazer o que eles querem, não querem estar com leis nenhuma sobre si, eles não querem que nada os domine, que nada os restrinja. Eles serão cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge
também deles. Nós precisamos fugir, amados, desse tipo de pessoa. Se há discussões com estas pessoas, amados, não vamos entrar nessas discussões. Essas pessoas, elas têm uma conversa boa, uma conversa que, se você não estiver 100% no espírito, você vai sentir uma conversa até agradável, né? Assim como a serpente falou com Eva, e Eva achou o fruto ali agradável, bom para se comer e para se ter conhecimento, é assim que acontece se nós estivermos no meio dessas pessoas. Elas começam a falar dessas ideologias, desses pensamentos, aí você começa a falar, não, isso é verdade, essa pessoa está certa, eu vou pesquisar que eu preciso conhecer isso. E, amados, isso é uma bola de neve, você vai começar a pesquisar sobre essas coisas, sobre essas ideologias, sobre esses pensamentos, você também vai ficar enfatuado, você vai querer que nada te domine, que nada te restringe. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós precisamos fugir para junto daqueles que invocam o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, nós não podemos ficar desapercebidos. As pessoas estão falando disso e você está lá olhando na conversa para um lado e para o outro. Se posiciona, amados. Invoca o nome do Senhor e foge. Foge para aqueles que também invocam o nome do Senhor e se agarra à palavra. Amém? Eu quero ler também uma parte no alimento diário. Os irmãos trouxeram algumas ideologias, está na página 48, e eu quero só ler, só o que seria o significado geral de cada uma dessas ideologias. Dessas ideologias, o intuito delas é tirar a palavra de Deus do meio da humanidade e tirar todo o princípio que é baseado na palavra de Deus, amém? O primeiro item que os irmãos colocaram aqui é o secularismo, que é a ideologia que prega que a religião deve perder sua influência sobre as mais variadas esferas da vida social. Senhor Jesus. Segunda ideologia, perigosa, relativismo, rejeita qualquer critério universal de valores, prega que não existe verdade absoluta e assim a sociedade perde suas referências. Olha que perigo, amados. Imediatismo, defende que tudo tem de ser aqui e agora. Os filhos hoje são criados para não esperar. Por isso nós temos uma taxa de suicídio entre adolescentes e jovens muito alta, porque essas crianças, esses jovens, eles não foram criados com resiliência. Eles não conseguem esperar, eles não conseguem ouvir um não, eles não conseguem... Na primeira batida de cabeça na vida, eles enfraquecem e já pensam no suicídio. Por quê? Porque tudo tem que ser na hora e no momento que eles querem. É o imediatismo. Quarta ideologia é o individualismo. O indivíduo passa a ser mais importante que o coletivo. Ou seja, a pessoa é egoísta, ela só pensa em si e não pensa no próximo. Senhor Jesus. Pluralismo, defende que é a quinta ideologia, defende o reconhecimento da diversidade de crenças com seus sistemas políticos, sociais e religiosos, tomando-os como iguais em direitos e importância. Numa sociedade pluralista, os cristãos são criticados quando afirmam crer somente na palavra de Deus. Senhor Jesus, como eles pregam que precisa crer em várias coisas, se eu falar que eu creio só na palavra, eu estou errado. Não estou sendo um com a ideologia deles. Amém? Amados, essas pessoas, elas podem pensar e praticar essas ideologias? Podem. Cada um tem um livre-arbítrio dado por Deus e pode fazer o que quiser. Lembrando que cada um também vai prestar conta de tudo o que fizer. Primeiramente, a casa de Deus vai prestar conta e também essas pessoas que não são da casa de Deus. E dentre essas cinco ideologias aqui, eu quero citar uma, que eu achei muito forte. Às vezes a gente acha que não tem importância nenhuma, mas ela é muito forte, que é o relativismo. Rejeita qualquer critério universal e não prega que não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. Então a pessoa vem discutir com o cristão, mas isso é a sua verdade, a minha verdade é outra. Amados, eu quero ler um versículo com vocês. Vou ler alguns versículos, mas
O primeiro versículo, João 14, versículo 6, é um versículo que nós já sabemos de cor, mas eu quero ler na palavra para ficar mais forte, ler com peso. Eu sou o caminho. 14:6, amém? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então quem é a verdade? É Jesus. E Jesus é Deus. Então Deus também é a verdade. Vamos ler Romanos capítulo 3, versículo 4. Aqui eles questionaram Paulo e ele: de maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Só até aí. Então quem é a verdade? É Jesus. Deus é verdadeiro. Louvado seja o Senhor. Então há uma única verdade na face da terra, que é a palavra. Porque a palavra é o próprio Senhor, como nós vimos em João 1, que a palavra estava no princípio com Deus, e ela era o próprio Deus, e a palavra se tornou carne por meio de Jesus. Então nós sabemos que a verdade é Deus, ela é a única verdade. E hoje nós desfrutamos de Deus por meio da palavra. A palavra de Deus é a verdade. Então, quando uma pessoa quer discutir, mas você tem sua verdade, eu tenho a minha, não existem duas verdades. A palavra de Deus é a verdade. E o relativismo é isso. Tudo é relativo, depende do seu ponto de vista, depende da sua verdade. Mas, amados, não vamos nos deixar influenciar por esta ideologia do relativismo. Nós cremos em Jesus, nós cremos em Deus, e a palavra é a verdade. E não só isso, amados, vamos ler 1 Timóteo, que é o tema geral dessa última conferência que terminou ontem, amém? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então a igreja também, amados, ela é a verdade de Deus está na igreja, que é coluna e base da verdade. Olha que maravilha, amados, você está no lugar certo. Senhor Jesus, nós que estamos na igreja, nós estamos no lugar verdadeiro, naquilo que realmente é real. Aquilo que quando o Senhor voltar, vai permanecer a igreja, porque ela é real. Todas as outras coisas serão desfeitas. Mas quem estiver na igreja, vigiando, estiver orando, estiver buscando o Senhor, esse sim, vai estar na verdade, e este vai permanecer. Por isso, amados, não vamos ser confundidos com a ideologia da relatividade. Amém? Do relativismo, me perdoem. Teoria do relativismo. Amém? E por fim, eu quero voltar com vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vimos sobre a apostasia e a iniquidade, são dois itens negativos que precisam acontecer, e é isso que nós precisamos acordar, amados. Essas coisas vão acontecer, não são teorias. O mistério da iniquidade, ele já opera, a apostasia está ficando cada vez mais forte, a rebelião, a iniquidade cada vez mais próximos, e por causa disso, eu e você, nós precisamos nos firmar cada vez mais na palavra. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o nosso viver cristão, ele precisa estar consolidado nesses três pilares: fé, amor e esperança. Aleluia! Isso, amados, precisa reger todo o nosso viver. Se eu permitir que Deus, amados, que é a verdade, que Ele me reja em tudo que é a palavra dEle, em toda a sua lei, e se eu me firmar na fé, no amor e na esperança, nada, irmãos, vai me abalar, nada vai me tirar, de Cristo.
E para fechar, 2 Tessalonicenses 2:2. Já até compartilhei com vocês, mas vai ser o último versículo que nós vamos ler. 2 Tessalonicenses 2:2. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade. Só até aí. Se nós estivermos firmados, amados, nesses 3 pilares, fé, amor e esperança, nossa mente não vai ser retirada de Cristo com facilidade. Então, nem pandemia, nem ideologia, nem o próprio anticristo, ele vai conseguir nos tirar do amor de Cristo, se eu estiver firmado na fé, no amor e na esperança. Nem perseguição, nem desânimo, às vezes, por estar isolado socialmente, não estar na presença de outras pessoas, nós podemos ficar só em casa, né, às vezes só sentado ou não fazendo muita coisa, isso pode gerar um certo desânimo. Mas, amados, eu preciso correr para a palavra, preciso invocar o nome do Senhor, porque essas coisas nos dão vigor, nos dão esperança, nos enche de fé, nos enche de amor, e é isso que vai nos manter firmes e não vai nos deixar sair da presença de Cristo. E para encerrar, eu quero só ler, eu falei encerrar os versículos daquela hora, né, amados? Agora eu vou encerrar com essa leitura de encorajamento do alimento diário. Está no domingo, na página 54. Portanto, amados irmãos, Deus precisa de vocês. Vamos amadurecer. Vamos buscar crescimento. Pare de reclamar dos seus sofrimentos. Agradeça a Deus por eles e por todas as suas provações, porque Deus tem um propósito em cada uma delas. Ele quer aprovar você. Ele quer levar-nos à perfeição, à maturidade, para podermos lutar a seu lado como vencedores. Então, amados, Deus precisa de vocês e Deus precisa de mim. Amém? Louvado seja o Senhor. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo, compartilhar, também ativar o sininho para que você receba todas as notificações. Toda vez que nós postarmos e publicarmos um novo vídeo, vai aparecer a notificação para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amém? Jesus Cristo abençoe você e sua casa. Louvado seja o Senhor. Amém.